Fala, meus amigos, tudo bom com vocês? Vou fazer um vídeo aqui para tentar ajudar, tirar uma dúvida, né, de muita gente que me pergunta aí sobre colocar um sensor ou um monitor a mais no sistema de arrefecimento aí da Xterra, tá? E aí, vocês fiquem livres aí para colocar no comentário aí como é que você fez, se você faz alguma coisa, tá? Qual foi a tua instalação. Bem, você pode aqui, acho que resumir aqui em três tipos de monitoramento, né, do sistema de arrefecimento que você pode até fazer em conjunto. Um seria, e é muito comum que o pessoal faz, é colocar, essa aqui é uma Xterra mecânica, né? É colocar um outro sensor, esse aqui é o sensor do painel. Colocar um outro sensor aqui para monitorar a água, a temperatura da água, tá? E aí bota com aquele reloginho lá no painel lá, termômetro. Muita gente usa esse bujão aqui, ó. Tira esse bujão e coloca um outro sensor aqui, tá? Compra, geralmente vem no kit completo, né? Compra e coloca um outro sensor aqui. E aí você vai estar monitorando a temperatura da água. Eu uso um sensor de temperatura do bloco. Tem aí no canal, aí não vou falar muito sobre ele agora, no vídeo, mas é um sensor que monitora, ele mostra a temperatura e ele regula para um alarme que eu posso regular quando eu quero que dispara, tá? Então ele é um termopar aqui, ó, é só o chicote aparafusado aqui no bloco, tá? Eu aparafusei aqui no meu, você pode escolher onde você quer, eu aparafusei bem aqui no parafuso da carcaça da termostática e o outro lá atrás, tá? No motor. E ele está medindo a temperatura do motor. Considerações, tá? A temperatura externa do motor não é a maior está lá dentro, tá? Então não é a temperatura exatamente que você tem dentro do motor. O outro que as pessoas às vezes fazem é colocar ou boia nesse reservatório aqui, e aí boia às vezes furam, né? E coloca aqui uma boia, ou colocar um sensor externo aqui de aquário, tá? O pessoal usa aqueles de nível de aquário. E aí todos esses, né, são sensores que são monitoramento que as pessoas colocam, mas que tem seus problemas. Tem seus prós e contras. Primeiro, colocar aqui o da água. Tem muita gente que gosta porque fala que a temperatura que importa é a da água, né? Vamos lá. A questão da água aqui, você vai ficar no mesmo problema daqui, que é muitas vezes esses são só monitores, eles não disparam, tá? Um alarme assim para você ver. Então já existe esse aqui não é tão preciso, que é o do carro, tá? E você coloca um outro aqui. Mas se você não estiver olhando, pode acontecer de o carro aquecer e você não ver. A outra coisa, mesmo que ele tenha um alarme, ele mede a temperatura da água quando você coloca ele aqui. Ele está numa parte alta, tá vendo? Se o carro vazar a água, por exemplo, que você em movimento, como ele mede a água aquecendo, se a água vazar, não tem o que aquecer, ou seja, o motor vai aquecer e você não vai acusar aumento de temperatura lá, tá? Isso acontece até com esse aqui, por exemplo. Se a água vazar, meu carro esquentou e não subiu o ponteiro lá. Não subiu porque foi falta d'água. Então esse sensor aqui está medindo a temperatura da água. Se não tem água, não tem o que medir. Esse é um ponto negativo dele. O outro, né, é esses monitores que você não tem alarme sonoro. Basta alguns minutos, né, que você não está olhando para o painel ali ou não está olhando para o monitor e você não vê essa temperatura aumentando, e aí basta alguns minutos para você já condenar o motor, tá? O outro aqui, adaptações aqui, eu não aconselho ninguém a fazer, tá? Furar isso aqui, colar, porque você está colocando mais um elo para dar problema, tá? Isso aqui não foi feito para ser furado, qualquer plástico, aonde for uma região para poder colocar algum sensor, naqueles que tem, eles são mais espessos, tá? Então você imagina se isso aqui depois trinca, abre e você perde o líquido. Mesmo que não dê problema, você fica a pé na estrada. Então se for colocar algum aqui, né, eu acho melhor aquele externo de aquário. O problema que ele pode dar, ele não é feito para trabalhar nessas condições aqui do motor, né? Então em vários carros que eu já peguei aqui com esse externo, eles não estavam funcionando. Porque a pessoa instala, fica empolgado, mas acaba não fazendo manutenção, os fios dele são fininhos, arrebenta, esquenta, ele descola, e aí fica ali como um placebo. Ele existe, mas não funciona, tá? Isso também para vários snorkels que eu já comentei aqui no canal, não vem ao caso, mas vários snorkels, quase todos os snorkels que eu já peguei, as pessoas têm snorkel, mas ele não funciona, ele é só de desenho, tá? Porque ele tem aberturas que vai permitir a entrada d'água. Se for colocar um com boia, aí eu sugiro trocar o reservatório. O reservatório de inox ou de alumínio. Eu não gosto desses porque eu não consigo ver o fluido, tá? Eu gosto desse que dá para ver o fluido. Então, se for para trocar, eu sugeria trocar por um que dá para ver o fluido, tá? Que dá para ver o fluido. Eu preciso ver o fluido aqui, tá bom? Então eu não posso mostrar isso para você agora aqui, mas seria um desses. Não sei nem qual carro dá para adaptar. Alguém já deve ter feito aí, pode ajudar vocês. Mas tem alguns carros que já tem uma boia de fábrica, tá?
Mas aí tem que ver com o eletricista se dá para instalar. E eu optei por esse de bloco, por quê? Porque a temperatura não tem muito risco, né, não é invasivo, ou seja, eu só estou prendendo o parafuso ali, não vai ter risco nenhum. Mas a temperatura não é a mesma de dentro do motor. Isso não importa, essa temperatura ela tem um paralelo. O que ela vai medir para mim aqui é a temperatura do meu dia a dia normal. Então ela nunca vai ser muito quente, tá? Nunca vai dar aqui 100 graus nisso aqui. Mas eu vou estabelecer aqui meu padrão de temperatura. Normalmente o que eu rodo, por exemplo, vai marcar aqui 80 graus, 70 graus, aí depende de onde você posicionar. E aí você coloca lá o alarme, ó, vai tocar quando fizer 90 graus. No meu caso, ele dispara com 95 graus, onde está preso aqui, tá? 95 graus só aparece eu subindo serra, às vezes de quarta marcha, terceira marcha carregado, às vezes, ou correndo muito, tá? Correndo muito uma serra, né? E aí ele vai ter essa temperatura. O ponteiro lá nem mexeu ainda, tá? Com isso, tá na posição normal. Então é só uma forma de me precaver, não muda em nada, tá bom? Então, pessoal, essas são as formas mais simples, né, e mais comuns aí da galera monitorar a temperatura. Existem outras mais complexas, tá? E que fornecem mais informação, mas não adianta você ter mais informação se você não souber o que fazer com ela, tá? Ou não ficar monitorando ela. Eu gosto desse aqui porque ele é simples, tá? E ele monitora a temperatura do carro e dispara também. Ele serve para o óleo, né? Se a pressão do óleo cair também ele dispara. E eu consigo monitorar em 2 lugares, tá? Em 2 pontos. Cada um escolhe o ponto que prefere, tá bom? Pessoal, era isso. Grande abraço para vocês. Coloca aí o que você faz para monitorar a sua temperatura e se não faz nada, tá? Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!